meninos, tudo bem? Hoje vamos dar uma continuação sobre o uso das tirinhas, né? Como vocês viram, né? A tirinha é de suma importância do gênero textual, né? Ela dá uma clareza ao entendimento de interpretações de textos, né? Tirinhas em quadrinhos, o uso de como a gente pode botar, a gente pode transformar, entender aquela linguagem, aquela gramática, né? Ah, Como podemos entender o uso dela, a estrutura? Como vocês viram nas atividades anteriores, na atividade também na página 52, a compreensão de como podemos esclarecer essas histórias, né? Histórias fictícias que dá para o entendimento de como vocês podem se abrir, compreender. Tem nas atividades de hoje, né, a complementar, vocês vão ver a história em quadrinhos, né, que é muito legal, dentro dessas tirinhas, que é de suma importância. Dá para entender, né, que integram os 11 tipos de arte em conhecimento ao mundo, né? Claro que as histórias de quadrinhos são muito parecidas com o público jovem, por sua maneira despejosas, divertidas, com aquela história de quadrados, né, que vocês verem personagem, ver a estrutura, de como ela deve ser colocada. O que é uma história em quadrinho? Como eu expliquei, é um nome dado à arte que narra a história por meio de desenhos e textos dispostos em sequências, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem fundamentos básicos das narrativas, né? Enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Né? No geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. Observamos que os artistas, né, utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro, né? No caso, como observamos da história contada. A gente já viu muitos, para vocês terem ideia, tem muita gente que cria essas histórias em quadrinhos colocando aquelas pessoas que já viram na rua, em outros lugares, atores, artistas, entre outros lugares assim, para complementar aquela história, se enriquecer, né? Podem ser as conversas em formatos de balões, trechos, nuvens, essas coisas para dar aquela ápice. Por exemplo, balões com linhas continuadas sugerem uma fala em tom normal. Os balões como linhas tercejadas indicam que o personagem está sussurrando, né? Observamos que essas partes, ela há um gênero, ela não é em vão, não é desenhada em vão. Já os balões com traços porticudos, né, exibem gritos, né? Outros recursos bastante explorando são a onomatopeia, né, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplos: cabrum, como o som de trovão, tic-tac, né, com o som de porteiros de relógio, tic-toc, tic-tac, tic-toc, tic-tac, né, como vocês já ouviram, e entre outros. Também bastante explorados como letras de tipo diferentes e sinais de pontuações, né, e claro que a gente busca sempre isso. As origens entre as histórias em quadrinhos, ela dá uma esclarecida. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico e foi publicada em 1905 pelo Eurídico O'Malley, né? Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ Francesa Life, né, Zuzente, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho, né, como vocês já viram. Idealizada, como no caso, mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve com o Zibe, né, inteiramente colorido com a publicação de Turma do Pererê, né, o gibi foi apresentado por editora e aí utilizaram, né, a turma do Pererê, né, no caso, com essa estrutura o desenho do quadrinhos. Qualquer dúvida, hoje eu vou pedir para que vocês façam essa atividade complementar para vocês se aprofundarem o uso dessas histórias em quadrinhos, humor e o uso dessas tirinhas, tá? Um grande abraço.